Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta, super felizes, animadas, nessa nova temporada do Saia do Zero. Descubra a rota da sua jornada com a gente. Hoje nós estamos aqui falando de corpo, alma e espírito. Estamos muito empolgadas com essa nova temporada e eu acho que dá para ver aqui que nós estamos num lugar diferente. Sim, a gente mudou de estúdio, a gente está num lugar lindo, super confortável, para a gente trazer também os nossos convidados aqui, para que você também tenha uma qualidade em que consiga nos escutar aqui, estar aqui também crescendo com a gente, porque é muito legal, né, Cat? A gente tá aqui entendendo que estamos em família também. E é isso, nós estamos aqui para falar hoje de corpo. Sobre essas três esferas. Se prepare, que hoje a gente vai falar sobre muitas coisas que a gente às vezes deixa de lado, mas que hoje a gente vai aqui reforçar e também, às vezes, até mesmo trazer uma chave para você, para que você possa destravar isso. Então, Cat, se apresente. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Estamos de volta. E sim, sem limites aí agora para conteúdo. A gente quer realmente avançar nas fronteiras aí de crescimento, de alta performance. E é por isso que a gente escolheu esse tema, que é tão relevante, principalmente agora para o começo do ano. Sim, e a gente vai falar sobre corpo hoje. Então, corpo, que corpo, né? Que corpo? Meu, de quem, afinal, né? Então, achei muito bom quando a gente... em planejamento ali, pensamos, com muito carinho de como alcançar a sua vida, de como fazer com que você, de fato, descubra novos conhecimentos para dar essa virada de chave na sua vida. Sim. Então, vamos falar sobre corpo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a psicóloga Kathleen, né? Então, assim, não deixe de nos seguir lá nas redes sociais, que é @saiadozerocast. Nos acompanhe lá, que tem muito conteúdo lá para você também. Sim. E lá você pode falar diretamente com a gente, mandar um direct, uma dúvida de repente, viu? Feedback também. Vai ser maravilhoso, a gente adora feedback. Sim. E também me siga lá, @Kathleen Menezes. É o meu, psi.elainemáximo. Siga a gente lá. Bom, vamos pro tema então. Estou muito animada, hein? Bora começar a entregar já. Bom, a gente vai falar sobre corpo hoje. E assim, não tem como falar de corpo sem entrelaçar a alma, né, que é a mente, e o espírito. A alma corpo, a alma é pensamentos, sentimentos, desejos, né? E aí o espírito, a gente fala mais sobre a espiritualidade. E então eu começo aqui perguntando para você, como que tá o seu corpo? Como que você tem cuidado dele, né? Eu não vim aqui para dar uma de personal nutricionista. Óbvio que tem algumas falas que a gente tira de pessoas aqui que temos como referência, mas eu vim aqui para te alertar como uma amiga mesmo, como que tá aí a questão do seu dia a dia. Eu amo falar disso, né, Cat, nas redes sociais, assim, mais de rotina. Verdade. Porque isso transforma. E a gente vem aqui para falar, porque às vezes a gente também dá mais vazão para um do que para outro, sabe? Uhum. Às vezes a gente foca mais na alma. Até nós, né, amiga, que somos psicólogos, às vezes a gente, né, como trabalha com isso. Mas não, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu falo muito sobre isso também na clínica. Precisamos ter um equilíbrio, porque um não é mais importante que o outro. Os três são importantes, né? Então, a gente vem falar aqui também sobre velhos hábitos, metanoia. Eu amo essa palavra, sabe? Essa mudança de mente, em que você não vai trazer isso só para sua alma como mudança de mente, mas para o seu corpo, para o seu espírito. Então, eu acho que só de você começar a pensar nos seus velhos hábitos, que agora, para 2024, não é legal trazer. Esses dias eu postei, Cat, um story na academia, em dezembro. E aí eu vi numa rede lá, numa página, assim, janeiro de 2024.
Aí, tipo, academia lotada, né? E dezembro é vazia. Sim. É vazia. E aí eu até postei, assim, a academia super vazia, gostosíssimo pra treinar. Mas tem esse lado, assim, por quê? Que dezembro... Eu sei que dezembro é muito corrido, eu sei que tem muitas coisas. Mas por que não cuidar também do corpo? Sim. Né? E dito e feito, janeiro... Uma pancada de gente e, infelizmente, vai diminuindo. Sim, assim. Muita carinha nova na academia, né? Aí depois a gente volta lá em junho, julho, para ver como que tá, de fato. Ainda mais que é o inverno ali, né? Que é um pouquinho mais frio. Sim. E aí é onde a gente vai se provar também, né? Onde é os desafios. Eu também queria aqui conversar com vocês, porque isso é uma urgência, assim. O nosso corpo, ele nos serve. E nos suporta do suporte mesmo. E aí eu pergunto para você, você suporta o seu corpo aí do lado mais pejorativo? Ou ele te suporta para te servir, sabe? Um bom mordomo para você? Então, são frases aqui que eu quero deixar para você pensar, porque é assim que a gente começa mudando, né? Sim. Entendendo isso. Entendendo o que é, né? Inclusive, quando a gente vai pegar a raiz, né? Eu gosto muito de quando a gente vai falar de um assunto, entender a etimologia disso, né? O significado. E aí, quando a gente vai para anatomia humana, a gente entende que o corpo é um organismo vivo. Ou seja, tá vivo, né? A gente precisa cuidar para manter isso vivo. E depois a gente vai lá para as funções fisiológicas, né? Que esse corpo precisa estar em funcionamento para que você consiga dar continuidade nos projetos da sua vida, né? E aí, se a gente for para uma parte mais espiritual, como você mesmo colocou, né? O corpo nos serve, mas eu também preciso retribuir, eu também preciso servi-lo com os meus hábitos, né? Com as minhas funções ali. Biblicamente falando, né, e voltando para o espiritual, tem a ver com a obra-prima de Deus. Exato. Isso é tão lindo, né? É verdade. Então, olha só, né, o que somos, né, o que temos, o que foi nos dado, que tem a ver com a obra-prima. Exato. E cuidar é glorificar, né? É honrar o Criador, né? Então, eu acho que principalmente quando se trata quem foca muito mais no espiritual, às vezes essa parte, assim, do corpo tem que ser lembrado, sabe? Sim. Porque o seu espírito habita num corpo, né? Nós temos uma alma e um espírito. E pegando essa questão também biblicamente, nós somos corpo do Espírito Santo, né? Então, templo, né? O pessoal usa essa... o templo. Olha só, né? Que bonito. É uma casa onde existe uma morada, né? Alguém habita. Sim. E em muitas religiões, inclusive, você vê muitas pessoas levando muito a sério isso, porque é um regimento daquela, né? Daquela religião, daquele grupo de pessoas na qual eles levam tão a sério a ponto da própria qualidade de vida deles mudarem. Sim. Então, saiu um estudo recentemente que eles estavam ali desenvolvendo uma conclusão a respeito do quanto que a religião pode também, né, ajudar o indivíduo, isso é óbvio, mas no sentido de que algumas pessoas que seguem essas regras de cuidar do corpo, da alimentação, né? Tem muita religião que não pode café, tem umas religiões, né, que não pode coca, que não pode isso, aquilo, né? Verdade. E o quanto que a estimativa de vida deles, né, aumentou. Aumenta. Então, essas pessoas acabavam vivendo mais, né? E estão vivendo mais, né? Inclusive, saiu até indico para vocês uma série que saiu na Netflix, né? Como Viver até os 100 anos, né? Que legal. vai nos ajudar a entender mesmo. Que eu acho que para a gente começar algo novo, iniciar, colocar em prática, a gente precisa primeiro entender, né? Então, por que eu vou fazer isso, né? O que eu quero alcançar? E é o que a gente vai caminhar aqui até o final do programa. Sim. Então, fica até o final com a gente para você saber como colocar isso em prática também. A gente vai trazer algumas dicas, mas a gente está falando aqui sobre o que é o corpo para você, né? Então, acho que tem muita gente que desconsidera um pouco e só vai se dar conta mesmo quando ganha uns quilinhos, quando a saúde já bateu ali, precisa tomar um remédio. Quando vai envelhecendo, né? Eu assim, pegando assim mais da minha experiência, eu sempre pratiquei, assim, desde os meus
14 anos, assim. Alguma coisa eu pratico. Porque isso foi me ensinado, sabe? A minha mãe, ela caminhava, sabe aquela adolescente que não faz nada em casa? Aí a mãe vai lá embaixo, assim, num parquinho, num parque que tem lá no bairro, andar com uma mulherada, sabe? Assim, eu acompanhava ela e eu gostava muito disso, porque era um momento que eu tinha de prazer com a minha mãe também, né? Sim. E tinha uma mulher lá que ela era professora mesmo de... Ela era atleta, então ela corria e ela ensinava a correr, ensinava a gente a correr. E tinha umas amigas ali, adolescentes também. E a gente, aos poucos, foi pegando gosto. Enfim, então, eu depois comecei na musculação, fiz luta, fiz Muay Thai e fui seguindo, assim. Acho que musculação sempre teve, assim, presente. Às vezes você pega mais sério, outras vezes nem tanto. Às vezes, depois, eu parei para pensar. Eu falei, eu acho que depois, quando alguém pergunta para você, qual é o seu objetivo? Sabe que o professor vai fazer a fichinha para você dizer? Hoje é tipo assim, eu sei que é necessário, né? Lógico que tem os objetivos, definição, né? Ganhar massa magra. Mas hoje porque eu preciso, porque eu sei que eu preciso, entende? E assim, se comparado hoje, que eu tenho 27... Quando eu tinha 20, meu Deus, eu tinha uma disposição quando eu tinha 20 anos. Totalmente diferente, né? E ainda eu sou nova, né? 27. Então, assim, o que eu quero dizer que eu vejo, às vezes, principalmente quem também foca muito no trabalho, sabe? Trabalho ou família, o que é bom também. Mas vai se esquecendo, sabe? Vai esquecendo que tem um corpo que precisa de cuidado. Desprioriza, total. Né? E aí, quando chega, sei lá... 35, 40, que aí já não é, a coluna já dói. A conta tá batendo já. Já começa a aparecer uma coisa aqui, outra ali. Aí vai começar a pensar, né? E assim, não, hoje a gente... Assim, se a gente parar pra pensar também, nós estamos numa era, assim, numa geração que valoriza também muito essa parte da atividade física. Sim. O que a gente não pode cair é pro outro lado do extremo. Sim. Como a gente disse, nós somos corpo, mente e espírito. Então, esses três têm que estar em alinhamento, em equilíbrio. Que aí, às vezes, a gente vai cair só para um. E não é assim. Mas, enfim, eu acho que essa parte do médico aí que você falou, eu acho que é isso, sabe? Eu ouvi uma frase que cuide do seu corpo agora, senão o médico vai cuidar para você. Com consultas excessivas, né? Com tudo isso. E eu fiquei, é verdade mesmo, né? Então... Essa frase, inclusive, eu escrevi na minha geladeira, para não esquecer, que é: cuide da sua saúde para não precisar cuidar da doença. Muito bom. Né? Então, sobre isso mesmo. Que tem tudo a ver com que o médico vai cuidar da doença, né? Sim, da doença. Tudo bem que a gente tem que fazer os exames, né? Rotineiros ali, mas é muito sério. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão nesse movimento de olhar para o corpo, mas é mais numa necessidade de... ali, colocar esse corpo como um produto, às vezes. Então, eu vou ficar malhadona, vou ficar saradona, tá. Para quê? Para quem, né? E eu me peguei esses dias, porque eu acabei, né? Recentemente tive um bebê, então ela vai fazer 9 meses, a Lizzie. E assim, eu não estou no meu normal. Eu estou 10 quilos acima do meu peso, né? Então, tô tentando recuperar. Parece, gente, serve não muito. parece, né? Inclusive, tô tentando recuperar, né? Esse episódio serve muito pra mim também. Porque aqui a gente não só estuda, a gente busca colocar em prática também, para não entrar pro lado da hipocrisia, né, galera? Então, assim, academia, yoga, meditação, alimentação, Você né? faz yoga, né, amiga? Faço. E nada faz milagre, né? Nada tem um resultado instantâneo, né? E aí, eu na terapia, né? Como eu faço terapia há muitos anos, eu falando do meu corpo, da minha autoestima e tal. E ela falou assim, tá, beleza. Você quer emagrecer. Tá aí se matando para emagrecer, porque eu já não tenho mais 20 anos, né? Tá, por quê? Se você tem hoje um corpo que te serve, que tem saúde, tá? Então, pra quem? Pra quê? Pra mim, né? Eu gosto de me ver bonita, às vezes sem uma dobrinha na barriga, que legal. Mas assim, tá, pra quê? Se seu corpo te serve hoje, ele está saudável, pra me mostrar.
Né? Então, assim, não é uma questão de necessidade, mas uma questão de, às vezes, um pouco de luxúria. Vaidade. Né? Excessiva, assim. Né? Isso. Então, assim, acho que entra em muitos contrapontos, né? Tem gente que se motiva com a vaidade, que bacana, que bom, mas não ficar só na vaidade, né? Também ficar assim, poxa, é necessário, é importante, isso faz bem pra minha vida. É uma qualidade de vida, né? Isso, falou tudo. E você foi introduzindo a parte aqui que eu ia até começar a falar, que é da mente, né? Dessa auto-performance, falando um pouco assim do corpo e a mente. Hoje a gente vê isso nas redes sociais, né? Essa auto-performance que fala... Assim, a auto-performance por si só é algo bom. Não acho que é uma coisa ruim. E aí, você foi dando a introdução, agora falando mais desse corpo e mente, né? Sobre a auto-performance, que hoje se diz muito nas redes sociais. E isso parece que... Porque a auto-performance em si é algo bom. A gente precisa performar. Digamos que precisa existir de nós uma disposição. Só que isso novamente, né, cai para o lado dos extremos. Eu trabalho muito isso. Equilíbrio, gente, é tudo, equilíbrio. E o difícil é encontrar o equilíbrio, é por isso que a gente sempre precisa estar falando, né? Mas eu acho que isso trouxe como um dever das pessoas e por um lado que não é saudável. Aí é a questão do corpo que você está falando, né? Porque as pessoas começam a buscar na internet e até mesmo seguir na internet padrões que vai ser difícil para ela chegar. E aí eu não tô falando só por conta de uma auto-performance, mas porque não é o biotipo dela. Não é a realidade da pessoa. Exatamente. E com isso, Lana, eu tenho que pôr um parênteses. Por quê? Porque, às vezes, né, inevitavelmente a gente se compara. Mas aí o que acontece? Quando a gente tá na rede social, a gente tá vendo uma parte da vida das pessoas, né? E a gente acaba comparando a vida delas com a nossa, sendo que, na verdade, a nossa realidade, ela é absurdamente diferente, né? Terrivelmente diferente. Então, a pessoa tá do outro lado né, da praia. E aí, o que acontecia? Eu tinha acabado, né? Ainda tava no meu puerpério ali. E aí eu ficava vendo aquelas moças que tinham acabado de ganhar um bebê, né? E, poxa, como ela conseguiu chegar nesse corpo, né? Como que... E na verdade, a gente vai fazendo uma comparação muito injusta, porque às vezes era uma pessoa de 22 anos, que não tinha nem filho ainda, né? E olha só, eu do outro lado, com 29, estava me comparando a uma pessoa que nem filho tinha, eu acabei de ter um filho. Então, é bacana a gente sempre estar voltando pra gente não colocar esses parâmetros aí... Sim. Porque aí, às vezes, vai ser um termômetro para nossa autoestima, né? Então, a mesma ferramenta que nos ajuda também pode nos matar. Muito bom. Né? Então, o carro me leva para todo canto da vida. Sim. Nossa, até para outro país, se eu quiser. Mas o carro também, muitas vezes, é uma ferramenta, né, de morte para algumas pessoas. Então, assim... Se você dirigir alcoolizado, se você, enfim, perdeu o controle... Sim, e não tem como falar de corpo se a gente não falar sobre como as pessoas estão fazendo uso também dessa rede social. Sim. Depois a gente vai chegar lá, né? Sim. Mas quando você fala de auto-performance, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser isso, né? E tomar cuidado com esses abusos, com esses excessos, né? Porque senão a gente desanda mesmo, a gente se frustra, se desmotiva e não consegue chegar na meta. Exato. Porque aí a pessoa ela vai querer fazer tudo muito rápido, no espaço curto de tempo e com muito resultado, e querendo muito resultado. E não é bem assim. Não é bem assim. A gente é muito imediatista, né? Exato. Então o pessoal fala, eu entrei num site para estudar, né, sobre o corpo, e aí tava escrito assim, não é difícil, é só você fazer esses 5 passos aqui. Gente, olha, desculpa, mas é difícil sim, porque senão, porque ó, se você pegar a média da galera que quer emagrecer e da galera que emagreceu, você vai ver que é muito diferente. Exato. Quem emagreceu, pra quem tá querendo emagrecer, não é fácil, porque senão não tinha, né, tanta repercussão, tanta gente hoje investindo em conhecimento pra conseguir colocar em prática, de fato, pra
alcançar o peso dos sonhos, alcançar uma qualidade de vida, enfim. Aqui a gente só tá mesclando entre qualidade de vida, porque você pode ser magrérrima, pode, né? Você pode o que você acreditar que cabe para sua vida, que é bom para você merece isso. Só que aqui a gente tá tentando te trazer um pouco mais para a realidade, para assim você conseguir colocar em prática esses pontos aí na sua vida e assim conseguir de fato alcançar uma meta que seja viável dentro da sua realidade, para você. Realística, né? Racional nisso tudo. Porque, se tá fácil, tá errado. Tem essa parte também. Entendeu? Realmente. Se tá fácil. Peraí, gente, não é fácil você comer só coisa saudável. É possível, sim, né? Mas o problema é a gente mudar. Você começou o programa falando de metanoia. Né? É a gente alterar essa mentalidade. Sim. Porque você já deve ter ouvido falar desse estudo que a gente é a média das 4 pessoas que a gente convive, né? Então, assim, mudar esse padrão de comportamento, mudar essa mentalidade. Sabe por quê? A sua galera vai chamar você pra ir no pastelzinho, né? A sua galera... Porque hoje, para comer, socialmente a gente interage. Então, quando eu quero falar alguma coisa ou me sentir mais próxima da Laine, o que eu faço? Eu convido ela para um café. Né? E aí, uma bomba de chocolate já, ou um Red Velvet, já ia cair super bem. Né? Mas aí, o que acontece? Então, as pessoas são movidas por estarem reunidas comendo. E a gente vai nessa média. Sim. Por isso que é muito difícil, às vezes, alterar. Porque tem muito mais renúncia, a gente tem que falar muito mais não do que sim, principalmente pra comida. Né? Porque aí a galera fala, nossa, Kathleen, só porque eu tô de dieta, minha chefe comprou um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí a pessoa tem dificuldade de falar não pra isso. Sim. Né? Então, quando eu levanto pra ir pra academia às 5 horas da manhã, que é antes da minha filha acordar, o que acontece? Eu tô dizendo um sim durante o dia e um não pra ficar na cama. Então, as pessoas estão com pouquíssimas dificuldades aí de dizer sim para algumas coisas que vai haver um tipo de esforço, vai haver um sacrifício, uma renúncia. E aí, pra comida, a gente tem que falar não o tempo inteiro. Né? Porque aí tem um docinho lá perto de casa que acabou de abrir uma confeitaria lá, oh, meu Deus. Então, assim, né? A gente tem que estar falando não, tem que saber falar não também. Eu acredito que é a parte em que você começa a entender que essa auto-performance tem muito mais a ver com disciplina e constância. Escolhas. Exatamente, escolhas. E aí, voltando um pouco mais para essa questão da rede social, como você mesmo disse, é um espelho ali. Na verdade, é uma vitrine, né? Porque as pessoas só vão mostrar 1% da vida delas, né? É legal quando a pessoa mostra a rotina dela. Eu mesmo faço isso. E tem até aquela questão, né? Que às vezes, nossa, se você não posta, você não faz, né? E aí, eu fiquei trabalhando isso em mim. Falei, não, eu fui pra academia hoje. Que isso? Eu tenho que postar porque eu fui... Não, é isso, sempre foi assim. Porque agora eu tenho que ficar postando, né? Enfim, uma reflexão aí também. Mas essa questão de você entender que se você ir para a rede social para conseguir uma busca de uma aceitação, uma aprovação, você está indo para o lugar errado, não é ali. É o que a gente está falando aqui, é uma qualidade de vida. Então, assim, eu falo por mim. Eu sempre pratiquei, só que eu acho que quando eu comecei a ficar mais velha mesmo, eu comecei a entender que aquilo ali não era só para ter um corpo bonito, porque aquilo me motivou. É legal você, né, quando você está conseguindo os seus resultados, você olhar isso no espelho, só que isso não vai trazer constância para você ao longo prazo, porque aqui, o nosso corpo, ele vai envelhecer, vai ter fases. Eu lembro que quando eu comecei o TCC da faculdade, que sofrimento, não conseguia nem me olhar muito no espelho, porque eu precisava fazer tanta coisa em mim. Só que eu lembro que eu pensava assim, é um ano. Lógico, minimamente eu tentava me cuidar, só que eu não consegui fazer toda a minha rotina que eu sempre fazia, e eu tive que me abdicar naquele momento, assim. Então, o que eu quero dizer, eu continuei numa constância com uma performance nessa questão do corpo bem menor, só que fazendo o que era minha obrigação, né, de alguma forma, assim, comer um pouco melhor, já que eu não estava conseguindo fazer exercício físico e tal. Mas, assim, o que eu quero dizer, a minha constância não mudou porque eu fiz 1% por dia.
Entende? As pessoas costumam... Eu já falei isso também nas redes. É uma imagem de um cafezinho, assim. O que as pessoas acham que é constância, aí tá o cafezinho, assim, uma fileira do cafezinho toda cheia. E o que realmente é, embaixo, assim. O cafezinho um pouquinho... a xícara mais cheia, a outra nem tanto. E é isso. E é fazer. Que importa é fazer. E aí, quando eu comecei a ficar mais velha, eu entendi que era mais por qualidade de vida mesmo. Porque até então, quando também eu diminui essa frequência, eu senti muita falta. Exatamente. Eu comecei a ver que se abaixou, doeu, né? E começou a fazer uma coisa ali e dói. E aí, quando eu fui... entendendo isso na vida adulta, foi quando eu li um planner que eu tava falando aqui com a Kathleen nos bastidores, que coincidentemente a gente tem um igual aqui, que começou, eu lembro que foi ali por volta, depois da minha formação, que eu li, eu falei, gente, isso é real, sabe? Parece que eu tava fazendo exercício físico antes errado, assim, por mais que eu tinha um princípio, agora eu tenho, agora parece que estruturou melhor em mim as razões para eu continuar fazendo isso. E é a qualidade de vida. E a mente, né? E a mente. Que aí entra a mente, o corpo, porque você colocou em dias esse pensamento de, por quê? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu acordei esse horário? Por que tá chovendo? Eu podia estar na minha cama, dormi pouco já, né? Porque a gente vive criando desculpa, né? E aí você organizou isso na mente, isso fez sentido pra você e te motivou no corpo. Inclusive, ele fica mais disposto, né? Muito mais. Então, a gente tá falando que o corpo serve. Então, assim, é dar utilidade pro corpo. Porque, assim, você percebeu que a galera vive doente hoje em dia, né? Então, a galera fica gripado, fica alérgico, pega Covid. Nossa, tem crise de ansiedade, tem isso, tem aquilo, né? Aí, beleza. Mas, assim... As pessoas que normalmente fazem isso e às vezes vão pra academia, elas desistem facilmente. Primeiro que elas não têm constância, né? Primeiro que elas não têm disciplina. Depois a gente pode falar um pouco. Porque assim, eu e a Alaine, a gente já comentou em outros episódios, gente, que disciplina é o seguinte. Disciplina não é você fazer o que você gosta, benzinho. É fazer o que você precisa fazer, o que você tem que fazer. Ah, eu não gosto de academia. O que isso tem a ver com o que você gosta? Não importa que você não gosta de academia, você tem que fazer um exercício físico. E se não é na academia, é alguma coisa que você gosta. Caminhada, pega o seu bebê e faz 10 agachamentos, sabe? Faz alguma coisa. Por quê? A galera que fica doente, né? Elas estão acostumadas a ficar. E aí, quando elas começam, de fato, a dar constância, ir na academia, e não sei o quê, elas começam a perceber a qualidade de vida, elas conseguem levantar bem, não se sentir tão cansada. Aí elas começam a dar valor. Por quê? Porque elas começam a sentir o resultado disso. Isso começa a fazer sentido para elas, né? Inclusive, tem um pensamento socrático. Olha só, filosófico, lá daquela época, né? Eu até anotei para não esquecer, porque você tem que pegar essa, que é assim, ó. A excelência, ela não é um ato, ela é um hábito. Então, a pessoa é excelente no que ela faz. Nossa, ela nasceu com dom. Não. Ela foi construindo isso ao longo da vida dela até se tornar um hábito. Então, para Sócrates, tinha o virtuoso e tinha o vicioso. O que é o virtuoso? O virtuoso, ele envolve você perder agora, renunciar agora, para você ganhar depois. Certo? O vicioso envolve você ganhar agora e talvez perder depois. Então, como que a gente é? A gente é vicioso. Por quê? O chocolate, já libera aquela sensação de prazer na gente agora. Eu mereço. O virtuoso não. Ele faz academia para ganhar depois. Então, o resultado vem depois. Então, às vezes eu tô fazendo academia, mas eu tô perdendo. Olha só o que as pessoas pensam. Tô perdendo um tempo de estar com a minha família. Perdendo um tempo de tá trabalhando, de estar dormindo, de estar fazendo qualquer outra coisa, descansando, assistindo filme. Né? E na verdade, por quê? Porque o nosso ganho vem depois. Então, como as pessoas querem muito agora, né? Por isso que hoje muitos atletas é disciplina, é constância, né? Se você pegar, por exemplo, se acompanhar algum atleta hoje, e eu acompanho, as manhãs dele são praticamente todas iguais. Por quê? Porque é disciplina, é constância. Ele vai fazer aquilo todo dia. Então, acho que falta aí você reconhecer que hoje você é um vicioso e como que eu faço para chegar para ser um virtuoso? Para eu pensar no que eu vou ganhar depois e parar de querer ganhar só agora. Porque a gente perde muito ganhando só agora. É o que a gente já falou aqui também, Cat. O adulto faz o que quer.
e faz o que tem que fazer e não o que quer. Porque a criança é o que faz o que quer. A criança que quer agora, eu quero agora, dá. O adulto eu não quero, eu não posso agora, mas eu vou ter amanhã. Eu vou ter o meu resultado à medida que eu conquistar isso, né? Então, eu vejo, não sei se você percebe isso, mas quando você conversa com alguém que é adulto, sabe? Que a pessoa... e aí eu não tô falando nem só de resultado, essas coisas, não é? Ele começa a conversa falando com você com coisas tão... acho que tão maduras no sentido de resultados o que ele planta hoje para colher amanhã, sabe? E aí eu tô falando do dia a dia. Nossa, eu trabalhei muito, mas eu consegui fazer isso, depois eu fui fazer exercício. O que eu quero dizer? A pessoa ela tem uma rotina que funciona e que ao longo prazo isso vai a pessoa vai olhar, eu vou olhar para a pessoa e falar, deu fruto, né? Então, é sobre isso. Gera resultado, né? Exatamente, gera resultado. E assim, só para fechar a questão também das redes sociais, eu só queria trazer aqui um pensamento para você, que começa a seguir pessoas que são do seu biotipo. E também, eu fiz uma limpa também, quando eu entendi isso, que eu falei depois da minha formação, que eu comecei a ter essa metanoia, que eu precisava seguir pessoas, porque eu uso as redes, né? Então, eu queria seguir pessoas que me inspirassem para uma qualidade de vida, ao invés de um resultado, um biotipo que eu sei que eu não tenho, para eu conseguir isso há pouco tempo, ou me matando. Não, eu comecei, tanto que foi tão forte isso em mim, que na época eu lembro que eu fiquei, eu sou um pouco vegetariana, assim, sabe? Essa parte mais verde, assim, sabe? Coisas da terra e tal. E eu fiquei 1 ano só comendo... sem carne, assim. O que eu quero dizer, eu comecei a seguir essas pessoas, porque era um estilo de vida. Sim, você queria alcançar, né? Exatamente. Hoje eu já voltei, mas eu continuo seguindo, porque eu sei que quem se preocupa também com a alimentação, se preocupa com ela. Sim, né? Muito bom. Mas tem tudo a ver com o que você está falando, porque aí, quando a pessoa ela faz em busca só do resultado, ela chega no resultado, mas é um resultado vazio. Aí depois ela precisa ficar se lembrando por que ela fez isso. Então tem muita gente que começa na academia, por exemplo, perde o peso, para. Ela chega num objetivo e para. Sim. Né? E aí ela precisa ali se autodesafiar novamente, né? Então, por quê? Porque você vai voltar, né? Ter o peso que você... Né? Então, não é milagroso assim, sim, né? Então, assim, eu parei de fazer academia um tempo e comecei a ficar só no yoga. Por quê? Eu falava, eu falto uma semana da academia e já academia perdi ingrata. tudo, né? Então, assim, comecei a ficar frustrada com a academia, sendo que, na verdade, eu estava frustrada comigo, porque eu não era uma pessoa confiável. Eu fiz um compromisso com a Kathleen e eu não cumpri o meu próprio compromisso. Uhum. Quem que pode confiar numa pessoa dessa que faz um compromisso pra si mesma e não consegue nem cumprir? Com ela. Não, eu vou pra academia todos os dias. Ah, mas só se não estiver chovendo. Ah, mas só se eu não tiver que levantar muito cedo. Ah, mas só se eu não estiver cansada. Gente, né? Então, assim, você, além do resultado, que é um dos propósitos, né? Você também dá um motivo pra isso. Você dá uma causa pra isso. Pra fazer um pouco mais sentido no seu coração. E assim você conseguir dar constância. Sim. Porque a disciplina, né? Que tem tudo a ver com o corpo. Ela não é um estado de espírito. Ai, vou ter disciplina. Vou acordar com disciplina amanhã. Não, ela é um padrão de comportamento, meu amor. Então, assim, por quê? Porque você precisa sempre estar fazendo alguma coisa. Então, não é assim, essa semana eu vou acordar, vou fazer isso. Não, é um padrão de comportamento. Você vai precisar fazer sempre para se tornar um padrão. E como que a gente faz? Você precisa manter essa rotina, no mínimo, por 60 dias. Né? Porque, por exemplo, tem alunos que eu atendo que eles são vestibulando, né? Então, eles estão prestando para medicina aqui no país. Então, é um dos cursos o curso mais concorrido do mundo, né? Medicina. E aí, na verdade, ele senta o bumbum na cadeira e ele estuda por 8 horas seguidas. 8 horas. Né? Então, assim, um estudante, para ele ficar 8 horas, ele pode passar onde ele quiser, gente. Ele consegue alcançar isso. Por quê? Sabe o que ele faz? Que é o nosso problema, que dificilmente a gente encontra. Ele encontra conforto no desconforto. Uhum. E aí, por quê? O nível de entrega dele é tão grande que ele passa a gostar daquilo.
Ele passa, entendeu? Então, assim... mas como assim? Nossa, Kathleen, 8 horas por dia? Sim, por quê? Muita gente não leva tão a sério o exercício físico como um trabalho. Então, sabe o que eu tô fazendo na minha vida hoje? Eu tô levando o exercício físico como se fosse um trabalho. Então, eu coloco na minha agenda. Tá, das 5h30 da manhã às 6h30 da manhã, eu vou estar na academia. Mas como assim? Por quê? Se eu levar isso como eu levo a sério o meu trabalho, eu consigo. Então, Kathleen, o pessoal vive reclamando que é falta de tempo. Gente, desculpa, mas falta gestão de tempo na nossa vida. Se você pegar hoje e mensurar o tanto de tempo que você passa nas redes sociais, porque você vai no banheiro. O seu banheiro, às vezes, vai durar 3, 4 minutinhos, né? Dependendo aí. Mas vamos colocar uma média. Se você senta lá, vai no banheiro com o celular, você leva 15, você leva 20. Então, assim, peraí, você não tem tempo mesmo ou você não sabe fazer... o seu tempo, Sim, né? Gestão de tempo. A gestão de tempo com o tempo que você tem. Então, assim, hoje eu acho que falta isso nas pessoas, sabe? E isso me ajudou muito a priorizar. É como se fosse um trabalho pra mim. Sim. Aí eu tô conseguindo todo dia. Muito bom. Vamos confiar que vamos conseguir. É isso aí. A constância é sobre isso. Não, em um dia ou uma semana que você não conseguir isso, não conseguir, eu sei que te anima, né? Como você disse às vezes, mas é a parte que a gente vai entender. Não, o meu corpo precisa disso, né? E assim, gente, só fechando a questão da mente também, que é das redes sociais, toma muito cuidado também com as questões que eu estava dizendo aqui dos padrões, que as pessoas hoje elas estão num cabo de guerra, assim, entre aqueles que levam aquela história dos excessos, né? Aqueles que usam de artifícios que não é bom para o corpo ou até ilegal para querer um resultado rápido e um corpo ideal, o perfeito que ela tem ali na mente dela, e do outro lado, aquelas pessoas que dão desculpa, e assim, eu não quero nem falar desculpa, é realmente uma negligência com o próprio corpo para se colocar como a obesidade algo que é um padrão saudável, sendo que não é saudável, né? Eu tô acompanhando a Jojo. Não sei se você tá acompanhando. Não. Eu amo a Jojo. A Jojo Todinho. Ela é super engraçada. E assim, ela tem quebrado isso, assim, sabe? Que é mesmo? Ela tem falado, ela tá super focada, amiga. Assim, ela fez uma cirurgia bariátrica e tal. Mas ela, antes disso, já estava treinando. E agora ela tá treinando muito mais. E ela partiu para as outras modalidades de exercícios, que eu achei uma gracinha. Na natação, alguma coisa assim. Enfim, o que eu quero dizer é que tem muita gente que critica ela. E até mesmo aqueles que estão no grupo de obesos que endeusam, digamos assim, que é tanto também um lugar de fala que faz da obesidade algo aceitável. E não é aceitável. Romantiza. Exatamente. Né? É uma doença, tá, gente? É uma doença, exatamente. É uma doença. E isso a longo prazo, e a Jojo fala isso. Eu quero ter uma vida longa, eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter uma qualidade de vida. Agora ela na faculdade, estudando, ela precisa do corpo e da mente, né? Enfim, então eu acho que é esse cabo de guerra que a gente precisa deixar de lado e entender que é tudo qualidade de vida, sabe? Nem aquela pessoa que quer alcançar o corpo perfeito que não existe, e nem aquela que quer endeusar a obesidade, que aquilo vai matar ela, né? Sim. Então, até porque essas pessoas não querem sair do lugar que elas estão, né? Então é muito mais fácil eu falar que é lindo, bonito, que todo mundo tem que aceitar, sendo que na verdade, mais fácil, né? Aí tem outros que vai com ela. Esforçar. Exato. E aí tem até uma... assim, para ajudar você, né? Já que às vezes você precisa começar do zero. Nossa, Kathleen, faz anos que eu não vou na academia, faz anos, mas é algo que eu coloquei como meta para minha vida esse ano. Primeiro você precisa estudar e analisar um pouco a sua vida, o seu contexto de vida, para você conseguir fazer esse gerenciamento, sabe? Pegar, colocar no papel ou no celular. Você precisa, assim, estruturar isso para sua vida. Porque aí você vai trabalhar gestão de tempo e rotina. Então, assim, para uma pessoa querer voltar a fazer algo que ela não fazia antes, ela vai precisar estruturar muito bem isso. E para isso, você vai precisar gerenciar algumas coisas, inclusive seu tempo. Então, acho que, até assim, pra gente começar a ir caminhando pro final... Eu só queria... Eu posso dar uma pincelada antes das práticas? Gente, resumindo o que a gente falou aqui, e aí eu queria deixar para vocês essa frase.
Ter uma vida conjugal feliz e saudável é você se preocupar em eu sempre travo nessa palavra. Longevidade. Ter uma vida longa. Ter uma vida conjugal e feliz é ter uma vida longa. Você vai se preocupar com os anos que você está aqui na Terra. Ser um pai e uma mãe ativamente e não só um frequentador. Meu filho, você vai precisar correr atrás do seu filho. A Kathleen tá quase nessa fase aí, né? Você ser um filho de pais, você ser um filho que não dá preocupação, mas um filho que ele toma um lugar de cuidado mesmo, assim. Um filho ativo também e que não vai ser uma fonte de preocupação. E, gente, acho que o que mais a gente está falando aqui... você disse aquela questão também das conexões. A gente falando de redes, falando disso tudo, é sobre o que o outro é para mim. A parte social é muito importante mesmo a gente pensar nessa questão do corpo, porque é a hora que a gente vai ter essa conexão com as pessoas, o social, e aí a gente vai sair para comer, a gente gosta de sair para comer porque a gente gosta de comer. Mas assim, é a parte em que você vai entender que as suas conexões sociais, elas te trazem a oportunidade de você entender ali, será que eu vou conseguir dizer não? Será que eu vou conseguir em algum momento ali? É muito difícil. Nossa, já aconteceu de eu para sair assim com alguém? Todo mundo... Gente, eu como? A gente vai falar sobre moderação aqui. Mas, você escolher o menos pior, às vezes, quando você tá nesse lado de dia do lixo, digamos assim... É um começo, né? É um começo. Entende? Então, influencia muito com quem você anda, as decisões que você vai tomar. Porque se você sair com um grupo que se preocupa, gente, é tudo mais fácil. É tudo diferente. Né? Vai ter sempre uma ali. Sempre tem um grupo ali, alguém do grupo que come uma coisinha mais saudável, vai com ela, vai. Às vezes, olhando para uma coisa mais gostosa, a gente critica, se às vezes, perde. Né? A gente fala, nossa, mas até hoje é sábado, você não vai comer nada. Olha só, Sim. Porque a gente tá invejando, a gente queria estar no lugar dela, que consegue falar não para algumas coisas, né? E a gente fala, ai, nossa, você... Vai na onda dela, ela já tá falando não. Outra coisa também que eu queria trazer aqui, antes de a gente fechar essa questão da mente, a parte também neurológica. A parte em que você vai entender que o seu corpo... a gente tem falado aqui também muita questão da mente, mas também falam que o intestino é o seu segundo cérebro, né? Tem a parte da alimentação, né? De você comer bem, de você buscar essa informação. Tá também, pense nisso, assim. Como esse intestino é o meu segundo cérebro, como que eu tenho... Ele tá inflamado? Eu ouvi uma frase esses dias que se o seu intestino tá inflamado, a sua mente também tá e você tá estourado. Porque reflete mesmo. Tem muita gente que tem até gastrite, né? Mas por quê? Aí você vai conversar com a pessoa super nervosa, estourada, ansiosa. Vai somatizar isso no seu corpo, né? Então, é a parte em que a gente vai entender também que você precisa entender que, assim, essas funções executivas que vai te ajudar tanto na questão do intestino, também a questão, por exemplo, de um hábito de leitura que ajuda na sua memória, atenção, organização do seu pensamento, aprender coisas novas. O nosso cérebro é um músculo. A gente precisa exercitar ele. O que ela tá dizendo é justamente sobre o que o exercício vai causar como efeito na sua vida. E ele afeta o cérebro. Então, uma pessoa que faz exercício físico, ela vai conseguir, muitas vezes, desenvolver um hábito de leitura maior, porque existe uma função na parte do cérebro dela que já está sendo desenvolvida e que os hormônios, né, e tudo esse... o que acontece quando a gente está fazendo exercício é liberado. Então, ativa algumas funções do nosso cérebro. Então, às vezes, essa pessoa vai conseguir acordar mais disposta. Muitas vezes, isso vai ser uma prevenção para depressão também. Muitas vezes, até mesmo para ansiedade, porque muita gente usa do exercício para fazer uma canalização também. Então, assim, você começar a olhar para o exercício também com outra perspectiva, né? A gente não tá falando só de academia aqui, tá, meu filho? A gente tá falando de qualquer exercício. De você pular corda no quintal da sua casa. A gente tá falando do seu corpo.
o que você está fazendo com ele? Está ativo? Mente ativa, corpo ativo. Tem aquela frase também, mente convencida, corpo agradecido, né? Então, coloca isso em prática. Entende que o seu corpo, ele é tão importante para que você faça tudo que você tem que fazer no seu dia, né? Dá conta, né? Dá conta, exatamente. E assim, parte prática agora, acho que é interessante a gente pensar aqui, a gente já está falando, uma coisa também que a gente pode pensar que o corpo e espírito, né? Só dando uma pincelada aqui, que a gente já falou também a questão um pouco da espiritualidade, mas existe uma passagem que fala sobre que nós somos transformados de glória em glória, né? Segundo a imagem de Cristo. E quer dizer que é de passo em passo, né? De passinho em passinho. Então, coloca em prática também essa parte do corpo e espírito, entendendo que isso também é um mandamento, né? Isso também é um caminho a seguir. Perguntas aqui que eu quero que você pense. O que é ser saudável? O que é ser saudável, Kathleen? Já que a gente está falando de várias coisas aqui, mas afinal, o que é ser saudável? O que é ter um objetivo? Sabe? Eu acho que, trocando essa palavra do objetivo, quais são as suas expectativas? Hoje, quando as pessoas me perguntam lá daquela fichinha do treino, o meu objetivo, eu falo, olha, ficar bem, ter um corpo saudável, o que você colocar aí eu sei que eu vou precisar fazer, mas o meu objetivo é praticar exercício físico, porque eu sei que o meu corpo precisa, senão vai atrofiar. É um corpo que funciona, que não fica cansado porque subiu 2 lances de escada, entendeu? É um corpo que funciona, inclusive, pra você namorar muito bem, ficar horas namorando. Imagina só que maravilha, gente. É um corpo que você consegue correr atrás do seu filho sem ter um ataque cardíaco, entendeu? É um corpo que te serve, que faz aquilo que você precisa fazer. É um corpo que, às vezes, precisa ficar... Se um dia precisar ficar acordado até um pouco mais tarde, você não vai morrer, né? Você não vai ali... ficar muito cansado, entendeu? Então, assim, tem várias partes aí na sua vida, que se você pensar bem, o corpo é tudo que você precisa para continuar fazendo o que você está fazendo. Porque sem corpo, você vai para que lugar? Sem corpo, você não tem vida. Sem corpo, você não consegue trabalhar. Sem corpo, você não consegue se relacionar. Sem corpo, você não consegue ter a vida que você está tentando construir. Então, para você alcançar essa vida, você precisa antes passar por algumas partes aí, algumas fases, né? Exato. E assim, a Alane está falando aqui de regras, né? Então, biblicamente falando, ela citou um versículo bíblico. E assim, a gente levar um pouco mais a sério as regras. Né? Então, assim, a gente não leva, a gente vai subestimando o nosso corpo, sabe? Até que chega uma hora que dá um BO muito grande, a gente fala, opa, eu preciso disso para continuar vivo, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no rim, no pulmão, como que tá, né? E eu acho que, assim, a onda da pandemia trouxe isso pra gente, né? Despertou um pouco, porque ninguém quer morrer, todo mundo quer permanecer vivo. E quem tinha problemas de saúde... foram os primeiros, né? Infelizmente. Tá vendo? Exato. E aí você fala assim, nossa, a pessoa morreu, tal, né? Beleza. Nossa, tão nova, tão jovem. Tá, mas vamos lá. Como que estavam os hábitos de vida dessa pessoa? Será que também era uma pessoa, né? Então assim, gente, atleta também morre, tá bom? Fiquem tranquilos, chegou sua hora, é isso. A senha chamou. Mas assim, você entende que a expectativa de vida, existe dados. A gente não tá falando vozes da nossa cabeça. A Kathleen, a Alane chegou lá e começou a falar. Não, é dados, é científico, isso aqui é medicina. Então, assim, para você levar a sério, porque se você quiser colocar um pouquinho mais de 10 anos aí na sua vida, tá, o que você tá fazendo hoje, então? Né? Que aí é o resultado a longo prazo. Então, seja virtuoso. Exato. As virtudes são essas, né? Uma coisa também é o porquê importa mais do que o quando. O porquê eu vou fazer isso. É a questão da qualidade de vida, né? Mais do que o quando. Abandone as desculpas, também é uma virtude muito boa que você precisa. A gente falou aqui sobre isso. Uma das coisas que eu gosto muito também, eu falo muito sobre isso, domínio próprio. Você citou a frase, né? Encontre conforto no desconforto, né? O ambiente estressor fora, mas o ambiente agradável dentro. Então, eu tô encontrando conforto
Tô naquele exercício de perna, meu Deus do céu. Quase saio morta de lá. Mas eu tô pensando, sei lá, falta 3 pra eu terminar. É rapidinho, sabe? Eu trabalho muito isso comigo pra eu conseguir fazer todas as séries, ainda mais quando a carga tá pesada. Eu simplesmente me desligo. Porque se eu ficar, ai, que dor! Às vezes, né, eu tenho uns vídeos assim, hoje também, na academia. E a gente manda uma mensagem pro cérebro também, mesmo, né? Mas, Aí a gente fica... Então, todo mundo fala, nossa, quando descobre o câncer, morre. Por quê, gente? Porque é a forma como a gente vai mandar essa mensagem, né, pro cérebro. Então, ai, tô cansado, não vou conseguir fazer o último exercício. Você tá no 3º exercício ainda, falta mais 3. Você não vai conseguir fazer o último, né? Aí você vai deixar o último, você vai negociar o último. Então, eu acho que, só pra gente resumir nesses 3, então, é mudança de mentalidade. Sim. Abandone as desculpas, domínio próprio. Eu acho que sobre paciência, disciplina, é o que a caminhada vai te exigir, você vai ter que ir, não adianta. E acompanha a gente lá nas redes, que a gente também vai postando um pouco, né? E de como... Então, por exemplo, a gestão do tempo, né? Que não pode deixar de entrar aí, que é onde você ter clareza, onde você coloca o seu tempo. Aí é isso, dos hábitos. Eu diria antes disso, volte ao básico. Volte ao básico. O que é o básico? Gente, o basicão. Dormir bem, beber água, comer bem e fazer exercício. Esse é o básico. E tem uma agenda aí. Né? Você precisa gerir o seu tempo. Mas esse é o básico. Eu preciso sempre andar com a minha mãe, ela comprou 5 garrafinhas esses dias, assim, de água, assim. Uma térmica, uma grande. Tudo pra ela? Nossa, ela foi distribuindo pra família também. Deu pra mim, deu pra família. Eu falei, nossa, mas você sabe que isso que você tá fazendo é muito bom? Porque é beber água. Todo mundo precisa beber água. E olha só, né? Quando a gente vê que é algo que faz bem pra gente, a gente quer que o outro também entre no mesmo barco que a gente, né? Comecei a beber água, tô melhor, né? Bebe água também. Isso é contagiante, né? Moderação, né? Comece entendendo que você não precisa correr uma maratona, começar um exercício físico aí de uma vez, assim, não, porque o seu corpo também não vai suportar. Então, volte ao básico, mas também vai com moderação. Busque informações. Depois que eu tive essa mudança de mente, que eu conversei aqui da minha experiência, eu busquei uma nutricionista. Foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe o que eu pensava? Eu falei, nossa, nutricionista? Eu procuro aqui na internet, tem um monte de cardápio de nutricionista, eu sigo. Ai, nossa, vai ser tão fácil, eu não gasto dinheiro, aquela, né? E aí eu falei, não, gente, isso tá errado. Eu preciso entender como que é pra mim, aquela questão da qualidade de vida. Lembra do biotipo que eu tava falando? Pro meu corpo, que o meu corpo precisa, porque ela vai ver também a vitamina que precisa, que tá faltando. E isso, nossa, deu um super gás pra mim. Enfim, busca informação de personal ou de um professor. Ai, não tem dinheiro pra pagar um personal. Gente, professor enche o saco do professor da academia. Pergunte. Enche o saco, pergunte. Eu sei que ele não é o personal, mas ele tá ali. Você tem que perguntar. Ai, não vou perguntar. Tem que perguntar. E se ele não responder, que às vezes não responde tudo mesmo, vai na internet, é cheio de informação lá. Tem uma rotina. Acorde cedo. Gente, planeje o seu dia. Eu sempre tive uma rotina, assim, matinal, que eu amo, assim. Quando não tenho, que às vezes acontece, você tem um compromisso muito cedo, eu nem marco muita coisa muito cedo, nem paciente, assim, muito cedo. Por quê? Porque eu posso trabalhar até as 10 da noite, mas a minha rotina matinal precisa acontecer, porque eu me desperto, e eu me desperto no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Então eu faço meu devocional, eu vou pra academia, eu faço um café da manhã gostoso, legal, saudável, que eu... Tanto, né, esse negócio de nutricionista e tal, que você vai descobrindo coisas gostosas, não é tudo ruim. Enfim, e eu tô preparada. Eu nutri meu corpo, a minha mente e o meu espírito. E ali, você vai, né? Tem gente que pergunta, tem uma amiga, fala assim, nossa, que disposição que você tem. Tanta... Gente, nem tudo também, todo dia eu tô nessa disposição. Sim. Mas o segredo, gente, valorize. Se você não consegue fazer de manhã, identificar se você funciona mais matutinamente ou, né, porque meu marido, ele gosta de ir pra academia 8 horas da noite, eu jamais, imagina, entendeu? Pra mim não tenho mais. Eu tenho que ser 6 horas da manhã, eu funciono assim. Então é importante você entender também o que funciona pra você. Sim. Sabe, o que cabe aí dentro do seu dia. Ou você dividir isso.
né? Porque antes de eu trabalhar, assim, clinicando, eu fazia uma coisa de manhã, outra coisa à tarde, outra coisa à noite, sabe? Eu ia tentando, dividir, no horário do almoço, eu fazia uma leitura, que é uma das coisas também que a gente precisa ter planejamento de leitura, né? Então, assim, gente, pega uma agenda, faz um planejamento, uma gestão de tempo. E isso realmente muda muito, assim. E também é a constância, porque às vezes a agenda não vai pegar em você uma semana, um mês, mas persevere. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa falar isso para você, persevere, tenha paciência com você mesmo e também persevere. Não seja bonzinho também, tanto assim com você, ao ponto de você deixar as coisas e dar desculpa. Ficar se mimando, né? Só no princípio do prazer. Não, gente, então mantenha, né? Mantenha a constância aí, que você vai gerar muitos frutos aí pra sua vida. Depois você volta aqui contar nos comentários pra gente. Eu espero que seja uma injeção de ânimo pra você, né? A gente coloca um pouco da realidade, mas a gente também coloca o quanto que é possível dentro da sua vida, da sua rotina, né? Das suas necessidades, o quanto que é possível você alcançar essas metas, talvez objetivos que o ano passado não deu certo. Esse ano vai, hein? O que você quer pra sua vida como expectativa? Qual a expectativa de anos que você quer ter, né? Tem fala isso. É isso, gente. E continua ouvindo pessoas assim como eu e a Elaine pra te incentivar, te motivar. Sim. Sabe o que? Uma última dica. Assim, última dica. Eu tenho um vô de 94 anos, eu sempre falo um pouco dele. Eu converso com ele e falo, vô, o que você fez? Porque, assim, agora que ele tá tendo um probleminha aqui, outro ali. Ele ficou praticamente até os 92, 93, assim, de boa, sabe? Aconteceu algumas coisas assim, mas nada que... O que ele fez? Gente, ele falou o básico pra mim. Eu falei, então eu quero seguir isso, né? Então veja as suas referências. Né? Veja as suas referências, né? Então isso é muito importante. Então, gente, curta, deixa seu comentário, encaminha pro seu amigo, pro seu vizinho, pro seu padrasto. E estaremos aqui no próximo falando sobre alma, sobre mente. Sim, e vai ser muito bom. Você tá convidado, nosso convidado especial. E vamos tentar se aprofundar cada vez mais nesses assuntos aí para conseguir te ajudar. Exatamente. Tchau, até mais. Até a próxima.